Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, a mais a nossa live. Hoje, iniciando um pouquinho mais cedo, para quem ainda não me conhece, eu sou estudante de doutorado, Beatriz Maria Zopos, da PUC-PR, em Educação, com a professora doutora Dilmeire. Hoje é a nossa palestrante. Mas, antes de começar a palestra com a professora Dilmeire, vamos aquecer um pouquinho a nossa conversa e vamos trazer o Roque Correia Júnior. O Roque é estudante de mestrado em Educação pela PUC-PR, graduado em Música pela PUC e técnico em Informática. Tem conhecimento e vivência nas áreas de educação musical, educação básica e pesquisa. Está envolvido em projetos de estudo e aprimoramento docente no grupo de CIDS PUC-PR. Estudo e aprimoramento do software de análise qualitativa ATS-TI e desenvolvimento de tecnologias para o ensino de música. Então, agora vou deixar com vocês o nosso colega aqui, Roque, que vai falar um pouquinho sobre uma das habilidades que nós podemos ter, né, técnica, que é a habilidade de saber as ferramentas que o Word nos disponibiliza, né, e que isso pode facilitar a nossa vida. Roque, é com você aí a palavra. Então, uma boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, nessa nossa penúltima live do ano, vamos dizer assim, que vai ter outras com certeza, vamos promover outras, mas essa é a penúltima. E eu vou falar um pouquinho, já vou compartilhando aqui minha tela com vocês, para mostrar, como a Beatriz disse, uma das ferramentas que o pesquisador pode utilizar durante a sua pesquisa. Eu trouxe aqui 3 exemplos, eu vou usar, acho que eu trouxe também 3 modelos de artigos, de templates de revistas, né? E eu tenho um modelo aqui também da dissertação, que é o modelo que a gente utiliza aqui dentro do programa. Eu vou começar abrindo aqui um da Diálogo Educacional da PUC Paraná, para mostrar para vocês como é que funciona. Eu posso mostrar todos os exemplos com esse documento, mas eu trouxe os outros só para ilustrar como é que de uma revista para outra pode mudar os nomes de templates, enfim. O que seria esses templates pré-definidos do Word? Eles ficam aqui dentro da aba Estilos. Então você vai abrir o Word, vai estar aqui na página inicial, e aqui a gente tem os estilos. O que seriam esses estilos? Esses estilos são formatações pré-definidas que são disponibilizadas por essa ferramenta Estilos do Word. Eu vou abrir aqui do ladinho aqui a setinha. Aqui vocês podem reparar que tem vários tipos. Então, o que seria? Esses estilos do Word são coisas já pré-definidas. Por exemplo, eu vou publicar na revista Diálogo Educacional, certo? Que é esse template que eu peguei aqui. Eles têm disponibilizado na revista deles um template. E esse template, ele fica, no caso, fica com todos os estilos já pré-definidos, todos salvos. Então, reparem que quando eu seleciono aqui o título, por exemplo, reparem que aqui no canto inferior direito, selecionou o título. Ó. Então, se eu deixo o meu mouse aqui em cima, vocês podem ver ó, que ele aparece o tipo da fonte, aparece o espaçamento, aparece o recuo, aparece todas as configurações que a revista quer que fique o seu título. Então, esse já é o padrão pré-definido. E por que isso é importante? Porque isso facilita na hora de você escrever teu texto, tua dissertação, teu artigo, enfim. Você pode, com certeza, utilizar esses templates que tem aqui. Por exemplo, eu vou apagar título. Vou escrever aqui, ó. Vocês repararam que eu apaguei. Eu vou escrever o título de novo, vou fazer um teste. Ó, podem reparar que ele já não pegou o template, porque eu apaguei. Mas, se eu selecionar esse texto e colocar o título... Opa! Aqui. Se eu pegar e selecionar esse texto e colocar o título aqui do lado, podem reparar que ele já pega a formatação. E assim com os outros estilos. Então, se eu colocar título resumo, ó, podem reparar que ele foi lá para o outro lado e pegou o mesmo estilo do resumo. Se eu clico aqui em cima do resumo, reparem que ele já pega a formatação correta. Aqui, quando eu clico no resumo, ele aparece como resumo, o texto do resumo, e aqui embaixo palavras-chave. Aqui ele pegou como resumo. É bom
explicar para vocês que nem sempre tudo que está dentro desse documento ele está formatado com os estilos. Às vezes passa despercebido, por exemplo, palavras-chave. Não tem uma formatação específica para palavra-chave. Então é sempre bom você estar atento no canto direito aqui, se existe essa formatação. Se ela não existe, você não precisa... tem a opção também de criar os estilos, mas a intenção aqui não é essa hoje. A intenção é mostrar como é que a gente utiliza esses estilos pré-definidos. Se ele está nesse estilo com essa fonte e com esse tipo de letra, você usa apenas a que está disponível aqui. Vou descer um pouquinho aqui. Ó, então, reparem, aqui a gente entrou no texto. Então, reparem que tem um padrão pré-definido para esse texto. Toda revista já tem um padrão. Ali é a fonte Garamond, tamanho 13, a cor da fonte, o texto 1, enfim. Então, se, por exemplo, eu pego... Vamos supor, eu vou abrindo um outro documento aqui. Deixa eu ver. Eu vou abrir esse modelo aqui. Vamos lá. Eu vou copiar qualquer texto que tenha em outro documento. Esse daqui é o modelo da dissertação que a gente usa no programa. Vamos ver. Eu vou copiar. E a minha gata já apareceu no vídeo hoje. Pode ir embora. Eu pego esse texto e copiei ele, certo? Então eu venho aqui nesse texto. E para não causar conflitos, isso é muito importante dizer, que quando você está copiando texto de um Word para o outro, tem várias opções de colagem. Isso a gente não repara, olha. Mas podem reparar aqui, ó. A gente pode usar ou o tema do destino, a gente pode usar manter a formatação original, a gente pode mesclar as formatações, o que eu não recomendo. Na verdade, eu não recomendo nenhum desses aqui. O que eu recomendo, quando você está copiando um texto do Word, sempre é bom a gente copiar sem formatação nenhuma, que é essa última opção aqui, ó, manter somente texto. Vou dar um OK. Aqui ele já pegou a formatação. Então, quando você cola sem formatação nenhuma um texto de um lugar para o outro, pode reparar que ele já pega o que está na revista. Então, eu vou dar mais um Ctrl+C aqui para mostrar para vocês. Ó. Vou pôr embaixo e colar aqui de novo, sem formatação. Se, caso, quando você colar dentro desse texto, é que aqui, por exemplo, ele reconheceu que esse texto do meio é igual ao de cima, porque eu copiei ele embaixo. Tem um texto que já está configurado embaixo e em cima desse modo. Vamos experimentar colar esse texto num outro lugar aqui. Vamos ver. Vou colocar antes da introdução aqui. Vamos lá, vou colocar sem formatação nenhuma. Ó, então, reparem. Reparem que como eu não colei esse texto entre outros estilos já pré-definidos, ele não pegou o formato. E quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou lá, acho esse estilo e clico nele. Ó, então, reparem que ele já pegou esse estilo pré-definido de baixo. Então, é mais ou menos isso. O estilo nada mais do que configurações pré-definidas que as revistas mandam para a gente e a gente tem que colocar no formato. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui agora de uma dissertação, que a gente tem um modelo aqui do programa que a gente utiliza, que já é esse que está aberto aqui. E aqui é a mesma coisa, vai estar lá no página inicial, estilos, vou abrir aqui a setinha. Então, reparem que já tem vários estilos pré-definidos aqui. Eu vou lá em cima. Vamos lá. Ó, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então, reparem que quando eu seleciono aqui, ó, já apareceu a capa de folha de rosto. Embaixo também, capa, folha de rosto. Título do trabalho. Eu vou fazer um outro teste aqui para vocês verem como é que funciona essa questão dos estilos. Ó, tem uma opçãozinha aqui, limpar tudo. Eu vou clicar em limpar tudo. Ó, então, reparem que ele saiu todo no formato, ó. Fica com letra maiúscula, letra minúscula, título do trabalho, enfim, vou selecionar aqui. Aí eu vou lá clicar no capa folha de rosto. Ó, pegou a formatação. E assim sucessivamente. Esse daqui é o modelo que a gente já tem do programa, mas isso serve para qualquer outro trabalho do Word ou qualquer outro documento que as revistas ofereçam. Normalmente, os programas de pós-graduação, eles têm alguns modelos já pré-definidos de teses e dissertações que vocês podem baixar nos sites das universidades e dos respectivos programas. Esse daqui é o que a gente utiliza na PUC. E aqui só fazendo algumas outras observações, então aqui, por exemplo, ó, podem reparar que assim como naquele outro template da revista, esse daqui também está como texto. Então esse é o meu texto principal. Por exemplo, o que eu quero fazer aqui agora? Eu tenho essa citação aqui, eu tenho esse texto. Ah, mas eu quero fazer desse texto uma citação longa de e-mail.
Muitas revistas oferecem já a citação longa. Então, aqui a gente tem o citação longa e citação longa meio. Vou utilizar aqui o citação longa. Se eu clicar em cima desse texto, deixa eu selecionar ele aqui de novo. Aí, ó, reparem que ele já vai para o formato. Então, são várias opções que você tem aqui. Você tem fonte, você tem legenda. Eu vou ensinar, vou aproveitar já essa brecha da citação ali para fazer uma outra demonstração aqui para vocês, que é muito legal também. Outra função muito importante, muito legal do Word é a questão das referências cruzadas. O que seriam essas referências cruzadas? Elas trabalham, lógico, trabalham em conjunto com esses estilos para deixar o texto já mais definido, mas eu vou colocar aqui para vocês verem como é que funciona. Então, por exemplo, aqui eu tenho referências, aqui estou na página inicial, vou lá em referências. Então, aqui eu tenho inserir legenda, aqui, ó, legendas. Então, eu clico ali, inserir legenda, e vai aparecer. Aqui eu tenho definido vários tipos de coisas. Aqui eu tenho figura, quadro, sigla, tabela. Então, por exemplo, eu quero inserir uma figura no meu texto. Eu coloco aqui um espacinho, dou um Enter e vou colocar teste aqui. Ó, então, reparem que quando eu coloquei aqui, ele já pegou uma pré-configuração. O figura teste está descrito como legenda. E essa legenda numa fonte 10, então ele já está com uma quebra de linha específica, ele já está todo certinho, beleza. Tá, mas agora eu preciso fazer a minha fonte. O que eu faço? Vou escrever aqui embaixo, ó, fonte. Vou colocar aqui meu nome. Rock 2020. Vamos lá. Então a gente tem a fonte. Tá, beleza, mas e como é que eu faço isso? Eu clico, fiz o meu texto aqui, eu já tenho um pré-definido aqui no canto direito, fonte. Cliquei em cima, ó, ele já pegou o formatinho igualzinho da legenda. Então isso é muito legal. E o que acontece quando eu coloco essa citação cruzada, essa figura 1, por exemplo, de teste? Eu já vou mostrar para vocês. Então a gente vai lá na figura, lista de tabelas, ilustrações. Ah, tá como ilustrações, vamos ver aqui. Então, eu coloquei figura, mas está como ilustrações aqui em cima. Considerem como figuras. Lista de figuras. Então, reparem que a figura que eu coloquei aqui já apareceu. É o teste 1. E o que acontece? Se eu clicar, segurar Ctrl e clicar com o esquerdo em cima, ó, ele já vai automaticamente nessa referência. Então, a referência cruzada nada mais é do que hiperlinks dentro do Word. E isso facilita na hora do leitor, na hora do avaliador, dos leitores. Se você manda um documento com esses links, fica muito mais fácil você encontrar coisas no texto. Então, por exemplo, aqui fica parecido com o sumário. Aqui eu tenho a problematização. Deixa eu atualizar aqui. A gente mexeu. Ó, então, a gente tem a apresentação. Se a gente segura o Ctrl, e, por exemplo, clica aqui no Objetivos. Ó, reparem que eu fui lá para Objetivos. Então, as referências cruzadas trabalham mais ou menos da mesma forma que o sumário. E eles organizam as figuras, os quadros, os textos, assim como os estilos organizam essas configurações do texto. Então, são duas ferramentas que trabalham em conjunto. Bia, da minha parte é isso. No mais, eu vou estar gravando um outro vídeo para postar no nosso canal logo mais, sobre esses estilos, essas referências cruzadas. Aí o pessoal já vai poder, em seguida, estar assistindo esse vídeo. Agradeço a todos a presença e tenham uma boa penúltima live. Obrigado, Bia. Obrigada, Roque, pelas dicas que você nos deu. Tá? Eu acho que enriqueceu. Muitos já sabiam, outros não, mas nunca é demais a gente relembrar algumas coisas, né? Grata pela sua participação e sucesso na sua pesquisa, tá bom? Vamos dar continuidade, então, à nossa live, hoje com as habilidades técnicas do pesquisador. Hoje conosco a professora doutora Dilmeire Santana Ramos Vogeral, a minha orientadora, né? Nossa, né, Roque? Nossa orientadora.
Então, ela possui graduação em informática pela Universidade Federal do Paraná, especialização em desenvolvimento de sistemas pela PUC-PR, mestrado em educação também pela PUC e doutorados em ciências e educação em tecnologias educacionais pela Universidade de Montreal, Canadá. Durante seu período de doutorado, atuou como professora assistente das disciplinas Métodos Qualitativos em Educação, sob a tutela do professor Jean Vandermarran, e participou de diversos projetos como analista de dados, dentre eles um projeto do Ministério da Educação do Quebec. Atua como professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado da PUC-PR, e como conselheira pedagógica e pesquisadora do Centro de Aprendizagem da PUC, CREAR. E lidera o grupo de pesquisa Criatividade e Inovação Docente no Ensino Superior. Professora Dilmeire, seja bem-vinda em poder contribuir conosco, né, nesse nosso segundo seminário sobre a formação do pesquisador em foco. Passo para você, professora, a palavra. Obrigada, Bia. Obrigada pela criação e, né, desse nosso projeto, né, sobre a formação do pesquisador, obrigada por ter assumido essa responsabilidade de conduzir essas lives e de convidar, né, as pessoas para falarem um pouquinho sobre os pesquisadores, para falar um pouquinho sobre a experiência de cada um, que pode auxiliar na formação dos outros pesquisadores. Roque, muito obrigada pela explicação, tá? Adorei, está de parabéns, tá? Eu acho que foi uma boa forma de nós iniciarmos essa live sobre as habilidades necessárias ao pesquisador do século XXI. Porque o Roque, ele começou ilustrando para todos nós, né, uma das importantes habilidades, porque nós, como pesquisadores da educação, o que nós faremos, né, a partir do mestrado e doutorado? Uma coisa é certa, pode ser que nós, né, não venhamos a fazer tantas pesquisas, mas nós vamos escrever muito, vamos tentar publicar muito, vamos, né? Então, conhecer as ferramentas do Word é fundamental. Então, muito obrigada, Roque. Foi muito claro. Acho que todos né, todos que estão participando pelo YouTube estão gostando. Bom, e o pessoal que está nos assistindo, né, pelo YouTube, o pessoal que se inscreveu nas lives, muito obrigada. Então, vamos dar início à nossa apresentação. Vamos discutir um pouquinho sobre que habilidades que esse pesquisador do século XXI precisa. Então, vamos lá, né? Quais seriam as habilidades técnicas necessárias a esse pesquisador do século XXI? Primeiro, eu gostaria só de retomar um pouquinho sobre o que nós já vimos até agora. Por quê? Para que a gente possa entender onde se situa essas aprendizagens, esses novos conhecimentos que vocês vão ter nessa live de hoje. Então, nós vimos, tá? Com o professor Gamboa, ele nos trouxe uma grande contribuição sobre o pesquisador como esse sujeito multicultural e que tem que fazer escolhas. E essas escolhas, elas são fundamentadas muitas vezes na vida do pesquisador. Então, as escolhas epistemológicas que ele faz serão muito difíceis se elas estiverem associadas ao que de fato o pesquisador vive. Na sequência, nós tivemos a oportunidade com o professor Egberto de continuar essa temática do polo epistemológico, de conhecer mais sobre essas escolhas que a gente tem que fazer ao iniciar uma pesquisa. E o professor Egberto também, ele iniciou uma discussão sobre as perspectivas teóricas também que o pesquisador precisa escolher. A professora Bernadette Gatti,
ela aprofundou essa discussão sobre as perspectivas teóricas, só que ela foi além. Ainda ela comentou, ela entrou no polo morfológico da pesquisa e falou, olha, existe um planejamento, existem escolhas que têm que ser feitas, que são feitas nesse planejamento e que estão associadas ao próprio polo teórico e morfológico, epistemológico escolhido pelo pesquisador. Então, observem que eu estou colocando aqui, olha, normalmente todo mundo repetindo, por quê? Pela interligação que existe, que a professora Bernadette comentou muito, entre esses diferentes polos e fases da pesquisa. Bom, só que tem uma coisa, o pesquisador não é só a pesquisa. Então, se nós representamos aqui nesse uma mandala, um desenho, nós representamos aqui as diferentes fases da pesquisa, contornando todas essas fases, entrando nessas fases, está o nosso pesquisador aqui, ó. Ora, esse pesquisador desesperado, ora, esse pesquisador compartilhando e feliz da vida, olha, esse pesquisador bravo, ora, esse pesquisador doente, ora, esse pesquisador cheio de amor para dar para os colegas, enfim, olha, esse pesquisador cansado. Então, nós temos aqui, gente, o pesquisador em todos esses momentos e vivendo diferentes situações. O que aconteceu? O professor Egberto, ele trouxe para a gente, tá, algumas dicas, ele trouxe para a gente algumas sugestões para que a gente pudesse, né, enfrentar toda essa corrente de emoções que perpassa a nossa vida durante essa formação como pesquisador. Bom, aí o que vem por aí? Então, nós teremos, né, a professora Natália, que vai continuar o trabalho do professor Egberto, que é o quê? Falar um pouco mais, desculpe, avancei, que ela vai falar um pouco mais sobre sobre as estratégias metacognitivas que esse pesquisador tem que desenvolver. Para quê? Para que ele consiga lidar, além de lidar com toda essa emoção que ele vive durante a sua formação, para conseguir fazer, né, render melhor cada uma dessas fases de elaboração da pesquisa que ele vai viver. E aí, eu tomei a liberdade de dizer que hoje, então, o que nós temos para hoje sou eu. E onde eu estou, tá? Aí eu espalhei minha carinha por todas as fases, tá? Por quê, gente? Quando a gente não interessa em que parte nós estejamos realizando da pesquisa, em que parte eu estou escrevendo o meu projeto, em que parte da escrita do meu projeto. Eu estou na parte em que eu tenho que falar de mim, eu tenho que estudar sobre o sujeito multicultural, eu estou definindo os paradigmas e perspectivas, eu estou definindo as estratégias, estou definindo métodos, ou eu estou na fase 5, que eu estou elaborando o meu relatório de pesquisa, apresentação. Eu preciso de habilidades. Eu preciso de habilidades, por quê? Porque existem conhecimentos que são inerentes da pesquisa, mas existem habilidades técnicas que vão me ajudar e muito a aprimorar, a agilizar o processo da pesquisa. Bom, então, pensando nisso, eu propus, e eu acho que o grupo deve já ter colocado no YouTube para vocês, tá? Que vocês parassem um minutinho da nossa... que vocês parassem um minutinho, tá? Na nossa palestra, e vocês fossem, eu vou avançar aqui um pouquinho, e vocês fossem, eu só mudei um pouquinho uma ordem, tá? Que vocês preenchessem quais são as ferramentas que compõem as minhas habilidades técnicas. Então, nós colocamos aí no Mentimeter, e que vocês devem ter o link aí no YouTube, que acho que o pessoal já está colocando, tá? E vão preenchendo quais as habilidades técnicas que vocês acham que tem. Por que eu já avancei, né, nesse slide? Porque enquanto vocês vão fazendo essa autoavaliação, né, nós
continuamos a apresentação. Assim, vai sobrar mais tempo para que eu possa responder as perguntas no final e para as discussões. Né? Então, vamos voltar, vamos dar continuidade. Bom, então, o que temos para hoje é a discussão dessas habilidades técnicas necessárias ao pesquisador. E por que eu falei habilidades técnicas e não competência, não falei nos saberes? Porque esses saberes, tá, eles fazem parte já da formação do pesquisador. Então, as disciplinas dos programas, elas tratam desse saber. Tá? Agora, onde o pesquisador vai desenvolver algumas habilidades que elas não são saberes inerentes da pesquisa, mas são habilidades que, às vezes, eles já utilizam no trabalho, eles já utilizam, tá? Mas que eles precisam trazer essas habilidades para o dia a dia deles de pesquisa. Bom, e eu trouxe até aqui, né, uma citação do professor Jefferson Maynardes, que ele diz assim, que a formação de pesquisadores educacionais é o processo pelo qual os indivíduos adquirem as habilidades e os conhecimentos necessários para conduzir pesquisas no campo da educação de modo efetivo e ético. Bom, então, vejam que o próprio professor Jefferson Maynardes utilizou a palavra habilidade, só que eu vou mais além. As habilidades, elas vão compor, tá? As atividades, aquilo que a gente precisa desenvolver durante a pesquisa. Só que o que eu espero, de fato, de um pesquisador é que ele desenvolva competências. E muitas vezes, tá? Essas competências, elas não vão vir apenas de habilidades, elas não vão vir apenas do saber apreendido nas disciplinas, do saber ser, que às vezes esse saber ser é apreendido pela disciplina, apreendido pelo comitê, pela passagem do seu projeto no comitê de ética, apreendido, eu digo apreendido, né? Apreendido pela experiência vivida com o seu orientador, porque muitas vezes eu me torno orientador, eu não tenho no mestrado ou no doutorado uma disciplina assim, refletindo sobre a sua futura atuação como orientador. E aí eu vou me tornar um orientador pela experiência de orientação que eu tive. Então, esse saber ser acaba sendo, né, uma aprendizagem que a gente chamaria de vicariante, que seria aprendizagem pelo modelo. O meu orientador agiu assim, eu preciso agir assim também. Será que só isso é suficiente para que eu me torne um orientador? E aí, não fica de lado o saber fazer. O que é o saber fazer? O saber fazer é justamente essas habilidades como a que o Roque mostrou para vocês. Poxa, se eu tenho que enviar um artigo para uma revista, eu tenho que entender que um template de uma revista e-currículo é diferente de um template da revista Diálogo, mas a habilidade técnica que eu tenho para utilizar o estilo é a mesma. Então, eu tenho que saber mobilizar esse saber fazer em diferentes situações. Então, eu tenho, olha, o que é uma competência, né? Eu tenho que mobilizar, eu tenho que integrar saberes, eu tenho que transferir saberes, tá? Para quê? E isso tem que ser, tá? Um saber agir interiorizado, eficaz. Quer dizer, tem que ser algo que eu consiga tomar decisões na hora. Só que para tudo isso, então, eu volto a dizer que eu só vou conseguir desenvolver essa competência de pesquisador pelas disciplinas, pelas trocas com o colega, pelas trocas com o orientador e também pelas experiências vividas na pós-graduação. Então, por que eu digo experiências vividas, tá? Eu não consigo pensar que eu posso me tornar um bom pesquisador se eu cursei as disciplinas do doutorado, fiz uma dissertação e uma tese e não participei de um grupo de pesquisa.
não interagi, não corrigi trabalho de colegas, não troquei, não pus meu trabalho para ser corrigido, não ouvi o feedback positivo e negativo dos meus colegas, como que eu vou desenvolver essa competência se eu não vivi tudo isso? Bom, e aí eu pergunto, né, para vocês refletirem também e postarem no YouTube, né, para que a gente responda depois. Será que as habilidades técnicas requeridas de um pesquisador formado em meados do século... Eu coloquei meados do século XX, por quê? Porque a pesquisa educacional brasileira, ela é muito recente. Ó, vocês podem ver que o primeiro mestrado em educação surgiu em 1965. Então, ela é recente. Perto dos outros países da América do Norte, tá? É muito recente. E da Europa, é muito recente. Então, será que essas habilidades, tá, que eram requeridas de quem se tornou pesquisador na década de 60, 70, 80, são as mesmas de um pesquisador que está se formando hoje no século XXI? E aí eu trago uma frase que eu escutei em uma palestra, e eu fui buscar, né, essa semana. Escutei numa palestra do nosso vice-reitor, que trouxe uma adaptação dessa frase, e eu fui buscar a origem e trouxe aqui para vocês, que alguns de vocês que acessaram o Instagram, o Face, essa frase estava lá, que as nossas alunas PIBICs, de iniciação científica, que fazem toda a divulgação, né, que eu agradeço, né, a cada uma delas, PIBIC de iniciação científica, PIBIC da graduação e a nossa PIBIC Júnior, tá? E ao Pedro, que está fazendo toda essa live, que é o nosso PIBIC também de graduação. Então, que elas postaram essa frase. Olha só, technology does not replace people. Quer dizer, a tecnologia não vai tomar o lugar, não vai substituir as pessoas. Ela habilita pessoas. Ela apenas substitui as pessoas quando essas pessoas, não sabem lidar, elas não sabem usar a tecnologia. Bom, nós vimos, gente, isso nessa pandemia. Todos estão vendo que a tecnologia não substitui as pessoas, que todo mundo sente necessidade da troca, da interação. Nós vimos até que muitos cursos à distância, tá? No qual os alunos iam para ouvir webconferências, que não se abria a câmera dos alunos, que não se abria o áudio dos alunos. O máximo que os alunos faziam era mandar mensagens pelo chat. Hoje, esses cursos estão fazendo o quê? Esses cursos à distância. Eles estão fazendo com que os seus tutores abram a câmera, permitam que abram a câmera dos alunos, abram o áudio dos alunos, interajam com os alunos. Então, ficou mais visível ainda o quanto as pessoas são importantes no mundo da tecnologia. Bom, e por que eu trouxe isso? Porque tudo que nós fazemos na nossa pesquisa, durante o mestrado e doutorado, isso pode ser feito com o auxílio da tecnologia ou sem. Então, em várias etapas, nós precisamos dessa tecnologia, de habilidades técnicas para agilizar, para melhorar a qualidade da pesquisa. E por que eu coloquei essa linha do tempo aqui embaixo, tá? Bom, então vejam, se eu estou questionando que as habilidades técnicas requeridas de um pesquisador formado no meados do século XX, né, se elas são as mesmas do século XXI, eu trouxe essa pequena linha do tempo para mostrar que, em 1965, o primeiro mestrado foi criado. Em 2011, nós tivemos vários planos nacionais de pós-graduação, e em 2020, nós estamos vivendo ainda o 5º Plano Nacional de Graduação. O que acontece? Em 2011, foi a primeira vez que se deixou claramente dito: nós precisamos internacionalizar nossa pesquisa. Tá? Nós precisamos, porque a nossa pesquisa,
muitas vezes, ela é tão boa quanto uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, realizada no Canadá, realizada na Europa, na Espanha, em Portugal. Só que qual a diferença? As nossas pesquisas ficam circulando no Brasil só. Então, só que para internacionalizar a nossa pesquisa, o que acontece? Tá? Será que as recomendações que estão dentro do Programa Nacional da Pós-Graduação, escrito em 2011, que valem ainda hoje, será que elas são suficientes para que os programas de pós-graduação repensem se eles estão formando esses pesquisadores para que as suas pesquisas possam ser aceitas internacionalmente? Será que esses pesquisadores estão recebendo esses recursos que eles precisam mobilizar na hora da elaboração da sua pesquisa? Então, pensando nisso, então, eu queria, agora eu vou retomar com vocês, tá? Quais as ferramentas que compõem habilidades técnicas de vocês. Então, vamos ver se a gente tem essas habilidades. Todas as ferramentas que eu coloquei no link são ferramentas que os pesquisadores brasileiros, alguns da área de educação, outros de outras áreas, algumas, tá? Porque tem outras que eu vou citar que não estão nessa lista, que fazem parte dessas habilidades técnicas, né? Então, pesquisadores, né, do mundo inteiro utilizam. E a questão é, nós utilizamos ou não? Então, vamos ver os resultados aqui. Ó, tive 7, vamos ver aqui, ó. Então, veja, olha, por aqui a gente vê que, olha, que temos, ó. Ó. Que bom seria, né, pessoal, se todos, né, estivessem aqui na Utiliza com Destreza, né? Se todos os resultados, tá? Para aqueles que não estão usando o link, que não têm acesso ao link, também tem esse número aqui, ó. Ao final da apresentação, a gente pode voltar aqui para ver, tá? Por que eu queria que vocês fizessem, né? Então, olha, veja que a nossa... né, o uso das ferramentas ainda é muito pequeno. E olha que bacana, essa pandemia, se eu fizesse essa palestra, essa live, né, antes da pandemia, com certeza, muitos iam dizer assim, que é Google Meet, que é Zoom, como assim Skype? Né? Então, olha, essa pandemia trouxe muitas aprendizagens, né? Bom, e nós misturamos intencionalmente, tá? Base de dados, software, meios, né, de comunicação, nós misturamos intencionalmente, tá? Então, vamos ver o outro aqui, que tem mais. Vamos voltar aqui para outra... Ó, o Mentimeter eu tive que dividir aqui na nossa apresentação, porque eu estou usando a versão gratuita do Mentimeter, tá? Se eu estivesse usando a versão paga, eu poderia ter colocado todas essas ferramentas numa única lista, tá? Então, essa é a vantagem e desvantagem de usar a ferramenta na sua forma gratuita, tá? Mas veja que eu dei um jeito. Isso é uma habilidade do pesquisador. Quer dizer, não é porque, não, mas eu preciso ter a ferramenta para fazer completo, não. Eu criei uma outra alternativa, eu criei 2 apresentações, 5 slides, para fazer uma coisa que eu poderia ter feito como? Que eu poderia ter feito numa única apresentação, com um único slide com todas as opções. Ó, então, vamos ver aqui. Também tivemos 14 respostas aqui, olha. Mas olha, gente, se nós fizermos uma média, tá? Tudo está abaixo da metade. Ó, mesmo... Olha. Olha aqui, ó. Isso daqui me assusta, hein? Olha, Thesaurus Eric, né? Olha só quantas pessoas, tá? Que disseram aqui. 13 pessoas que, né? Que praticamente desconhece a Thesaurus Eric, tá? Então, veja,
uma ferramenta de mineração de dados, tá? Como é que eu faço a busca em bases de dados, né, do governo para conhecer índices de alfabetização, índices, quer dizer, eu preciso de ferramentas. Então, observe que eu trouxe todas essas ferramentas, então vou voltar lá para a nossa apresentação. Eu trouxe todas essas ferramentas apenas para vocês refletirem um pouquinho sobre o que eu sei, o que eu não sei e o que eu preciso aprender, tá? Como eu vou aprender tudo isso que eu não sei. Então, voltando ao nosso slide, né? Esse slide, eu pensei assim, bom, como é que nós queremos que os nossos estudantes possam publicar pesquisas que sejam, né, ou produzir pesquisas que possam ser publicadas internacionalmente, se nós não utilizarmos o mesmo critério que está sendo utilizado para formar os pesquisadores de outros países. Se nós não repensarmos, e não é ter critérios para avaliar só um programa de pós-graduação, mas eu preciso ter critérios para formar meu pesquisador. Quer dizer, o que eu espero que esse pesquisador aprenda para ele se tornar, né, um pesquisador capaz de publicar uma pesquisa internacionalmente, né, uma pesquisa que seja, que seja lida em qualquer país e seja equivalente a pesquisas daquele país. Então, por isso, eu trouxe para a gente discutir sobre as nossas habilidades técnicas um referencial de competência. Ele é fresquinho, certo? Saiu do forno em 2019, tá? Que é um primeiro referencial de competências para a formação dos pesquisadores francófonos em educação no Canadá. Então, observe que existem, tá? Outros referenciais, inclusive o nosso aluno de iniciação científica, o Pedro, que é o nosso... Como que a gente chamaria, Bia? Que o Pedro é o nosso responsável pela pela transmissão, tá? Responsável técnico. É o nosso técnico de transmissão, tá, gente? Porque nesse nosso grupo, cada um tem uma função. Nós temos o pessoal de marketing, que são as nossas demais PIBICs, né? E tem o Pedro, que é o nosso responsável técnico pela comunicação do grupo CIDES. Então, a pesquisa do Pedro no PIBIC é justamente essa, levantar o referencial de competências, os referenciais de competência que existem pelo mundo. Então, na abertura das lives, eu até comentei que no Brasil, o primeiro referencial de competências, né, que tem e que já está dos cursos de ciência, de pós-graduação em ciência da computação. Então, eles já criaram para os cursos, tá? Mas em educação nós não temos. Então, por isso que eu trouxe esse referencial. E por que eu trouxe esse referencial? Justamente como a espinha dorsal da apresentação, para que para cada competência, ou para cada conhecimento, nós possamos discutir sobre as habilidades necessárias quando eu estou trabalhando com aquele conhecimento. Bom, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, tá? Esse referencial é um documento, esse referencial faz parte da pesquisa da Bia. Então, esse documento, ele é construído, tá? Em ele trabalha com três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da atitude, tá? Outra dimensão é a dimensão de conhecimentos. E a outra dimensão são as habilidades que permitem, né, que eles precisam ter para realizar tarefas e atividades. Então, dentro desse referencial, eles distinguem, tá? Conhecimentos fundamentais que o pesquisador precisa ter, conhecimentos institucionais, conhecimentos científicos e conhecimentos técnicos. Então, ele classifica em 4 tipos de conhecimentos que deveriam estar presentes
dentro de um programa de formação de um pesquisador. Ele também vai apresentar quais são as habilidades, né, que ele chama, que habilidade é tudo aquilo, é o saber fazer. Então, que saber fazer ele precisa? Ele precisa problematizar, ele precisa documentar, ele precisa planejar, instrumentalizar, ele precisa operacionar, fazer a pesquisa acontecer, ele precisa interpretar aquilo que ele fez, mas ele precisa comunicar e, além de tudo, ele precisa descobrir assim, como isso que eu descobri, eu posso aplicar no mundo real, que seria a transferência. Mas esse documento também fala nas atitudes que o pesquisador precisa aprender durante a vivência dele num processo de formação de pesquisador. Então, o que seria? A retórica, a pragmática, sobre estética e sobre ética. Então, ele divide, né? Mas ele coloca nesse... ele até comenta que todas essas dimensões, elas são interligadas. Então, por isso que está nessa figura. Certo? Porque elas precisam se encontrar. Bom, então, o que eu escolhi, tá? Eu escolhi e eu traduzi desse documento apenas os conhecimentos, para justamente mostrar que sempre que eu estou aprendendo sobre um conhecimento novo, eu preciso de habilidades para poder ou compreender melhor aquilo que eu estou aprendendo, ou até aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Então, por isso, tá? Então, isso daqui para frente, né, é a nossa tradução desse documento, e que depois ele vai estar nas referências. Bia, quantas páginas tem, viu? 69 páginas. Não é um documento grande, né? Não, é curto. Uhum. Não. E olhem só para vocês terem uma ideia, em cada... Então, o que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei de indicador, na realidade, desculpe, é a dimensão, tá? Aí eu coloco as categorias, tá? Que ele coloca lá, e os conhecimentos que são associados às competências que vão ser desenvolvidas. Então, ele já coloca aqui como ele mostra que nível de conhecimento, então, o que ele precisa fazer com aquele conhecimento? Qual a dimensão do conhecimento que ele precisa para esses conhecimentos que eles estão aqui? E no documento, se vocês forem consultar, vocês vão encontrar, gente, resultados de aprendizagem que deveriam existir para cada um desses itens, desses conhecimentos do item 1.1, 1.2, para cada um deles a lista de resultados de aprendizagem que poderiam ser evidenciados no programa de formação. Bom, então vamos lá. Então, eu marquei em amarelo aqueles que eu falei assim, eu olhei e falei, nossa, mas isso daqui eu preciso ou de uma estratégia e associada à estratégia de um recurso para me ajudar a desenvolver essa estratégia. Então, nós vamos comentar sobre cada um deles, tá? Por exemplo, o primeiro, mobilizar a primeira, sobre os conhecimentos fundamentais, epistemologia das ciências e das ciências humanas em particular, tá? Isso daqui entra muito nos aspectos que o professor Gamboa e o professor Egberto comentaram, né? Então, olhem só, mobilizar a filosofia das ciências para criticar os resultados e as conclusões das pesquisas, tá? Eu vejo que vários programas têm disciplinas que apoiam, que dão suporte para isso. Agora, definir e justificar um quadro teórico epistemológico apropriado a partir das correntes paradigmáticas da pesquisa. Bom, então, quando a gente fala assim, definir um quadro teórico epistemológico apropriado a partir das correntes, por que eu marquei como, puxa, mas eu preciso de alguma habilidade para alguma coisa para fazer isso? Porque, gente, quando eu preciso comparar as correntes, quando eu preciso, tá? Será que é simplesmente ler e depois discutir as correntes? Será que quando eu preciso justificar um quadro teórico, eu não preciso imaginar assim, bom, se eu coloco, tá? Se eu crio no Word ou
tá? Um quadro, e eu coloco assim, bom, essa corrente tem essas características, tem essa... Então, vejam, tá, mas eu estou falando no Word, eu poderia fazer isso no papel? Poderia, então, poderia, mas eu preciso dessa estratégia. Comparar a pesquisa realizada com as exigências epistemo-metodológicas apropriadas, delimitar suas forças e fragilidades. É a mesma situação que eu coloquei anterior, certo? Eu preciso criar. Então, observe que, às vezes, quando eu falo em habilidades no uso de recursos, mas essa habilidade no uso de recursos, muitas vezes está numa estratégia de regulação da aprendizagem, numa estratégia que eu preciso criar para eu conseguir comparar alguma coisa. Então, comparar é como o próprio nome está dizendo, não adianta, certo? Eu dizer assim, eu escolhi esse quadro epistemológico sem eu ser capaz de comparar forças e fragilidades. E para poder comparar, tá? Existem ferramentas que me ajudam. Tá? Quando eu faço essa comparação por meio de uma imagem gráfica no PowerPoint, quando eu vou colocando os elementos, ou quando eu faço um mapa conceitual com o CIMAP, né, que tem vários adeptos do CIMAP, certo? Então, eu posso usar. Bom, agora vamos lá pela ética da pesquisa, gente. Como eu posso, tá? Como a tecnologia está presente na ética da pesquisa? Conhecer as regras de publicação e de respeito à propriedade intelectual. Gente, isso, você pode falar, mas isso não é uma competência de um editor? Um pesquisador, um dia não pode ser... Quem são os editores das revistas científicas? São pesquisadores. Então, como um dia eu vou ser editor de uma revista científica se eu não desenvolvi, talvez, algumas habilidades técnicas, tá? E veja, não é só conhecimento, porque às vezes eu preciso, por exemplo, o uso dos sistemas do JCS, que é o sistema que a maioria das revistas utiliza para a publicação dos artigos. Como editor, eu tenho que aprender a utilizar aquele sistema. Eu tenho que conhecer quais são as regras ou qual a forma de operacionalizar aquilo. Tá? Qual a informação que eu posso e não posso colocar. Então, veja, são habilidades técnicas de um editor, que isso, para um editor de verdade, um editor, uma pessoa que se formou talvez em jornalismo ou em letras e que vai trabalhar na editoração de revistas, isso para ele são habilidades técnicas, não é? São coisas, né? E para nós, isso além de uma habilidade técnica, exige um conhecimento à parte. E nós precisamos aprender a como fazer isso. Então, às vezes eu gosto sempre de colocar esse exemplo, que é o exemplo da revista E-Currículo, da PUC de São Paulo, tá? Normalmente, quando eu estou avaliando, eu recebo e-mails de doutorandos que estão temporariamente, eu acho, fazendo parte do trabalho técnico de editoração da revista. Eu acho assim, esses doutorandos estão tendo uma experiência única, certo? Isso toma tempo, tira tempo do doutorado deles, da realização da pesquisa? Sim, eu não sei se eles são voluntários, se eles são bolsistas, mas eles estão trabalhando junto com o editor da revista, certo? Eles estão mandando e-mail para os artigos que foram aceitos, eles estão... né? Então, esse trabalho, provavelmente usando o sistema de edição da revista. Então, quando eles saírem do doutorado e eles tiverem que, nas suas universidades, assumirem a editoração
de uma revista científica, eles já sabem o caminho das pedras. Eles desenvolveram essas habilidades técnicas durante o doutorado. Já pensou se todos os doutorandos pudessem passar por estágios diferenciados dessas diferentes habilidades que eles têm que desenvolver? Ou de habilidades em atividades que eles com certeza atuarão, né, dentro das suas universidades? Bom, uma outra, dentro ainda, né, da ética da pesquisa, conhecer os elementos indispensáveis do formulário de consentimento e redigir. Por que isso é uma habilidade técnica? Tá? Por quê? Porque um formulário de consentimento, normalmente ele tem um texto padrão, mas eu preciso saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E quando que eu aprendo isso? Quando eu envio quando eu sou avaliada, não é nem quando eu aprendo quando eu estou fazendo, mas quando que eu sou avaliada, que eu realmente sei como fazer isso. Quando eu envio a minha pesquisa para o comitê de ética. Certo? Então, aí eu acho super importante que os estudantes, e os meus todos estão tendo essa experiência, de submeterem seus projetos ao comitê de ética. Não importa que o comitê de ética seja da saúde, tenha nascido na saúde. Por quê? Porque as exigências que eles fazem é para preservar tanto o pesquisador quanto o sujeito de pesquisa. Ele faz o pesquisador refletir sobre o impacto que tem das perguntas que ele vai fazer, da forma como ele vai escrever o relatório dele na vida do participante. Tá? E hoje, mais do que nunca, gente, nós sabemos que muitas vezes um prejuízo emocional que nós possamos dar ao nosso participante pode custar tão caro emocionalmente, financeiramente, enfim, sobre vários aspectos para o participante e para o próprio pesquisador. E nessa etapa de elaboração do formulário de consentimentos, quantos de vocês já tiveram a experiência de usar a Plataforma Brasil? A Plataforma Brasil, o uso da plataforma não é uma habilidade técnica? Saber o que colocar naquela plataforma, saber que você tem que... o que eu tenho que colocar em cada campo, onde eu acesso a resposta da plataforma, certo? Eu olhar aquele sistema e saber, não, eu sei me localizar lá dentro, eu sei buscar informação lá dentro. Isso é uma habilidade técnica. Bom, uma outra que eu coloquei, conhecer o status legal e exigências convencionais dentro dos acordos patronais, sindicais em relação à função de pesquisa e publicações nas etapas de carreira. Por que eu marquei? Esse item já entra no que eles chamam de conhecimentos institucionais. Então, dentro desse referencial de competências do Quebec, né, no Canadá, então tem uma dimensão que são os conhecimentos institucionais. O que seriam esses conhecimentos? Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com professores, tá? Vamos imaginar de uma instituição privada, uma instituição de ensino superior. Gente, essa instituição privada, ela tem acordos com o sindicato, mesmo a instituição pública, existem organismos ao qual os participantes, ou eles têm apoio, ou eles respondem. Muitas vezes eu tenho que saber como consultar esse material. Então, gente, e para localizar, eu preciso conhecer bem instrumentos de busca, tá? Para ter certeza se, puxa, esse documento legal que eu achei, será que de fato é o que está valendo, o que não está? Tá? Um outro, tá? Dentro desses conhecimentos institucionais, tem um item chamado Modos de Reconhecimento Institucional, Pesquisa de Emprego, Dossiê de Candidatura, de Nomeação e de Promoção. E que ele coloca como conhecimento conhecer os conteúdos e as formas de apresentação de um currículo vitae, de portfólios e de dossiê.
Quando eu me torno um pesquisador, eu vou muitas vezes, por exemplo, se vocês entrarem no site da Unesco, sempre no site da Unesco tem lá oferta de trabalhos para os pesquisadores. Só que a Unesco ela tem uma forma própria de receber o dossiê ou o portfólio. Não é, veja, o único currículo, formato de currículo vitae que o pesquisador usa, não é só o que está no Lattes. Se eu for usar, tá, um organismo, por exemplo, às vezes eu tenho, sei lá, o Banco Santander, eu tenho outros organismos de financiamento de pesquisa, que eles têm uma plataforma própria. Então, o pesquisador tem que ter essa habilidade de sair de uma plataforma para outra. Ou vocês acham que, como pesquisador, cada um vai ter seu funcionário para preencher formulário, para preencher projeto de pesquisas em plataforma? Será que eu posso ficar utilizando, eu como pesquisador? Ah, não, mas o meu programa tem uma secretária que sabe fazer isso. Mas será que isso é a função da secretária do programa? Essas habilidades de trafegar para o preenchimento de um dossiê, de um portfólio, dentro de uma plataforma ou outra, será? Opa, desculpe. Conhecer as modalidades para a redação de dossiê de captação de recursos e comandatários. Então, é isso que eu acabei de dizer. Certo? Eu tenho que ter essa facilidade, eu tenho que desenvolver, porque eu não nasço com essa facilidade. A partir do momento que eu começo a preencher, a entrar nas plataformas, a preencher, e às vezes, gente, como é que eu desenvolvo isso? Trabalhando junto com o meu orientador. O meu orientador precisa enviar projetos de Bolsa Produtividade? Eu posso ajudar? Posso. Precisa enviar projetos de pesquisa? Será que eu posso ajudar preenchendo junto? Tá? Ou edital? Posso. Quem está aprendendo com isso? Quem está ganhando com isso? É o doutorando, o mestrando. Ele já está tendo essa experiência. Quando ele tiver que fazer o dele, ele já sabe o caminho das pedras. Então, isso entra, né, na obtenção e gestão de fundos, né? As técnicas de capacitação e os princípios e regras de gestão de fundos obtidos. Bom, aí nós entramos aqui nos conhecimentos científicos, tá? E aí eu vou colocar para vocês o seguinte: poxa, eu sou da educação, eu faço pesquisa qualitativa, mas será que eu não preciso saber ler um relatório quantitativo? Será que eu não preciso saber ler um gráfico? Tá? Será que eu não preciso conhecer o SPSS? Por quê? Quantas pesquisas, quanta coisa eu posso fazer na minha pesquisa que ela pode ter uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa? E como eu vou fazer uma análise quantitativa sem conhecer um software para análise quantitativa? E aí nós colocamos lá na nossa enquete o SPSS. Eu preciso saber como usar, que tipo de gráfico, que tipo de métodos eu posso usar nesse software. E aí, da mesma forma, quando eu faço a pesquisa qualitativa. Como eu vou fazer uma pesquisa qualitativa hoje, ainda com bricolagem? Cortando, pintando, colando na parede? Será? Será que eu não preciso conhecer softwares de análise de dados qualitativos? E aí, eu coloquei para vocês lá, Atlas TI, MaxQDA, NVivo, não importa, Alcest, eu preciso conhecer algum. E saberes associados aos métodos mistos. Por quê, gente? Às vezes eu crio um instrumento, tá? Que é um questionário com perguntas fechadas e abertas. E aí eu pego as perguntas fechadas, eu trato no Excel, e depois as perguntas abertas, eu recorto e colo, ou talvez até use um software de análise de dados qualitativos, tipo Atlas TI, NVivo, MaxQDA, só que daí o que eu faço? Eu desvinculo a resposta qualitativa da minha resposta fechada. Eu trato aquilo independente. Se eu souber utilizar um software de análise de dados qualitativo
e o software quantitativo, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso fazer as minhas perguntas qualitativas estarem vinculadas às minhas respostas quantitativas na hora de mostrar. Mas para isso o quê? Eu tenho que ter essa habilidade no uso de diferentes softwares. E não é porque eu, como doutorando, só fiz pesquisa qualitativa no meu doutorado, de agora em diante os meus estudantes quando eu for orientador, meus estudantes só farão pesquisas qualitativas. Não! Que bom! Quem me desse um estudante que quisesse fazer uma pesquisa quantitativa de larga escala? Quanta coisa eu não poderia reaprender com ele, porque no meu doutorado eu tive, né, métodos quantitativos, mas eu parei de utilizar, eu não lembro. Mas se eu tivesse que reutilizar, que bom seria, eu estaria reaprendendo. Bia, quanto tempo eu tenho ainda? Estou atrasada? 19h54 agora, professora. Não, então, nem cheguei na... bom, então agora nós chegamos à alma, tá, da nossa apresentação, que são os conhecimentos técnicos digitais. Então, observem que dentro, tá? Então, eu fui extraindo o que dos outros conhecimentos eu poderia já associar esses conhecimentos técnicos digitais, tá? Que estão dentro lá da lista de conhecimentos, né? Dentro desses referenciais. E nesses conhecimentos técnicos e digitais, olha como ele divide: técnicas de coleta de dados, de análise, de síntese de fontes de dados bibliográficos. Então, veja, então eu já vou falar assim de alguns juntos, tá? Técnica de coleta, tá? Quantos sabem utilizar bem uma base de dados EBSCO, uma base de dados Science Direct, uma base de dados cielo.org, não a cielo.br, a Redalic. Então, veja, cada uma dessas bases, elas têm uma diferente forma de utilizar. E são habilidades... E aí eu penso da transferabilidade, é isso? De conhecimento que nós temos que ter. Porque eu aprendo a usar, fazer busca na cielo.org, eu tenho que, quando eu entro numa EBSCO, eu tenho que pensar assim, bom, se na cielo.org tinha esse recurso, qual é o recurso equivalente dentro da EBSCO? Então, vejam que são habilidades técnicas que não são conhecimentos, não, conhecimentos sobre a base. Não, é uma associação, eu tenho que ver assim, olha, se lá eu fazia assim, como eu vou fazer aqui isso nessa base? Bom, aí a técnica de construção de dispositivos de coleta de dados empíricos, né? Essa eu acho muito interessante, porque é muito interessante a gente ver um pesquisador que construiu um questionário, um formulário no Google Forms ou no Qualtrics, tá? E que entende de fato o que está fazendo. Por quê? Quando eu fazia um questionário no Word e mandava para as pessoas, imprimia e mandava para as pessoas, eu dizia assim, bom, se você é aluno da pós-graduação, vá direto à questão 5. Se você não é, vá para a questão 3. E aí eu pego um formulário no Google Forms ou no Google ou no Qualtrics, gente, com a mesma lógica, é muito triste. Eu vejo que esse pesquisador não desenvolveu habilidade técnica nenhuma de utilização de um recurso digital. Por quê? Porque esses formulários, eles têm o que a gente chama de skips, ou saltos lógicos. Se eu quero que o respondente vá direto para a pesquisa, para a questão 5, eu vou comparar, eu vou dizer assim, bom, ele marcou um X na letra A, eu vou fazer o meu formulário pular direto para a questão 5. Eu não vou deixar para ele a possibilidade dele passar pela questão 2 e 3, porque isso vai estragar as respostas do meu survey. Eu vou ter que ter o trabalho de ficar vendo o que ele respondeu aqui. Será que a resposta de lá é válida ou não? Então, veja, isso que eu falo
trabalhar para o computador. Ou eu faço a tecnologia trabalhar para mim, ou eu sempre vou ficar achando, tá? Que dá mais trabalho fazer no computador do que na mão. Vocês nunca ouviram isso? Alguém dizendo assim, ah, não, dá mais trabalho fazer no computador do que na mão. Claro! Por quê? Porque você acha que no computador você não precisa pensar para fazer as coisas. Não precisa dominar a ferramenta. E aí, nos conhecimentos técnicos digitais, olha, é primordial, essencial que eu conheça o quê? Softwares de análise de dados qualitativos, softwares de análise de dados quantitativos, que estão entre aqueles que eu coloquei. E eu esqueci, né? Desculpem, eu vou ter que voltar ao 4.1. Porque como pode um pesquisador hoje sobreviver à escrita de um artigo científico sem usar o Mendeley? Certo? E eu estou conversando com vocês e eu só vejo a carinha de riso da Bia aqui, né? Porque eu sempre digo assim, é a vida da gente antes e depois do Mendeley. Por quê? Gente, eu mando um artigo para uma revista que tem as normas da ABNT. Quando? Aí eu falo, não, mas ele não foi aceito, ele precisa de alterações. E eu falo assim, não, eu vou refazer e vou mandar para uma outra revista, mas essa revista tem APA. Aí, o que eu tenho que fazer? Nossa, já pensou? Eu vou pagar para alguém formatar, porque eu não vou dar conta disso. Se eu fiz isso com o Mendeley, que é um gerenciador de referências, ou com o EndNotes, ou com o WorkRef, tem vários gerenciadores de referência. Isso sai automaticamente, eu mudo. Ou seja, quanto tempo, tá? Eu gastaria fazendo essa conversão que eu poderia estar usando para fazer novas pesquisas, para aprimorar minhas pesquisas, e eu estou lá fazendo o trabalho que eu chamo braçal. Certo? Então, vejam, então as habilidades técnicas, né, das quais a gente comentou aqui, são de fato apenas pequenas, se a gente for pensar, são elementos pequenos dentro de um processo de formação do pesquisador, né, dentro do doutorado, mas fundamentais. E aí, certo? Eu pergunto para vocês, e agora? Tá? Eu acho que essas nossas lives são para deixar vocês com né? Eu coloquei esse desenho aqui, né? Com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque você vai ter que falar assim, e agora? Como buscar o desenvolvimento dessas habilidades? E essa imagem para mim é bem significativa, porque eu posso ficar perdido lá, né? Ou eu posso me unir com os meus colegas do grupo de pesquisa, buscar, trocar, para aprender um pouco mais sobre essas habilidades. Bom, eu deixo as referências, depois a gente vai disponibilizar esses slides no grupo, né, no CIDES, no site do CIDES, e também o vídeo vai ficar gravado no nosso canal. Eu deixo as referências e muito obrigada, e espero que sobre um pouquinho de tempo para vocês perguntarem alguma coisinha para mim. Obrigada, Bia. Obrigada, professora Dil. Foi muito boa as suas reflexões. Realmente, eu sou uma pessoa antes do Mendeley e outra depois do Mendeley, professora. Esse processo de aprendizagem que a gente leva, ela no início do curso do doutorado, ela falava para mim, aprenda a usar o Mendeley. Tá bom. Mas é assim, é uma questão da gente ir devagar, era muita coisa naquele momento. Eu tinha que aprender a usar o Mendeley, o Atlas. Então, assim, é um processo que ele vem. Mas, realmente, se eu estivesse lá, eu não teria que estar passando tudo que já está arquivado para o Mendeley. 2 trabalhos, né? Mas o Mendeley me ajuda bastante. A Thaís, professora, ela coloca até, ela faz um acréscimo, né? Ela diz assim, que é importante obter domínio das ferramentas e tecnologia em pesquisa. Eu acho que ela quis dizer, não sei, Thaís, na questão você diz lá do... Se você quiser complementar a sua pergunta, eu não sei o que foi essa questão de tecnologia em pesquisa, professora. Quer acrescentar alguma coisa, professora? Sobre a tecnologia em pesquisa? Veja, tudo isso que nós falamos são tecnologias para pesquisa. Por exemplo, tá? A gente colocou
o domínio de várias ferramentas de comunicação, como Skype, Zoom, Meet. Quando que a gente pensava que a gente poderia fazer grupos focais usando Zoom, ou usando Skype, ou usando, né, Meet? Quando que nós pensávamos que seria tão fácil para as pessoas participarem de uma pesquisa? Então, essas tecnologias em pesquisa, certo? Veja, é a tecnologia como recurso e não como objeto de estudo. É isso o nosso foco. Quer dizer, que tecnologias? Então, quando eu falo que eu posso usar criar um formulário mais inteligente, né? Que é isso. Quando eu falo lá que eu crio no Qualtrics ou no Google Forms um formulário com saltos, dizendo assim, se você preencheu isso, não precisa, né, preencher tais perguntas, pulo para outra. Então, quando eu faço isso, crio um formulário inteligente, certo? Eu estou usando a tecnologia em pesquisa. Posso complementar, prof? Diga rápido. Então, não, que aproveitando o engate dessa pergunta, é legal também dizer que a tecnologia também em pesquisa, às vezes não é a tecnologia da pesquisa. Então, por exemplo, vou pegar, sei lá, um exemplo bem básico, o OneNote da Microsoft. Ele serve basicamente para você criar esquemas, desenhos, mas não é um software de pesquisa. Aí vai do pesquisador olhar para aquelas ferramentas, e eu digo aqui que você não precisa ser especialista em todas as ferramentas. Você tem que saber o básico que ela faz. Aquela ferramenta faz desenhos. Mas eu preciso fazer um desenho na minha pesquisa, eu preciso criar um esquema legal para colocar. Vou usar um programa de desenho que não é voltado para pesquisa, vou criar um desenho lá e coloco no meu arquivo Word e morreu o assunto. Então, tipo, eu acho que além de... não é só saber usar, é saber o que elas fazem, porque daí aprender a usar você vai correr depois, você não precisa aprender primeiro para depois usar, você tem que conhecer as ferramentas, o que elas fazem para depois aprender a usar. Eu acho que é isso que as pessoas têm muito medo, porque elas acham, não, vou ter que aprender uma ferramenta, mas no fundo você tem que conhecer o que elas fazem e no momento de necessidade você corre atrás e descobre como é que usa. Pelo menos na minha vida de uso de sistemas e coisas funcionou assim. Eu precisava, puxa vida, eu preciso de alguma coisa para colocar uma partitura num trabalho, que eu sou da música, né, como a Bia falou. Então eu procurei softwares de música que não eram de pesquisa, mas que para aquele momento me serviam. Então, não são software de pesquisa, são os softwares, os programas, as tecnologias associadas à pesquisa. Eu acho que é isso que é muito legal. Veja, e uma outra coisa, né, que eu comentei ali, eu fiquei surpresa que quase ninguém conhece o Thesaurus do Eric. Como que vocês escolhem as palavras-chave dos artigos? Se a gente for publicar um artigo numa revista internacional, elas exigem que a nossa palavra-chave esteja naquele banco de palavras-chave do Eric. Que eu tenho que achar um sinônimo daquilo, mas um sinônimo que esteja lá. Então, veja. Então, e outra coisa, complementando o que o Roque disse, hoje nós temos tutorial para tudo. Então, não, eu preciso tirar o fumo, esses dias, né? Eu precisava... nós do grupo de pesquisa, nós precisávamos que o link não sumisse numa imagem. E aí, eu coloquei lá no Google como fazer o link não sumir de uma imagem. Aí eu encontrei vários softwares, vários gratuitos, que a gente podia fazer isso. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que ser pesquisador, não só pesquisador. A palavra pesquisador pressupõe alguém que busca, não alguém que se contente, eu sei isso e isso é o suficiente para a pesquisa que eu faço. Não. É alguém que esteja aberto, né, a pensar aquilo. Bom, hoje eu sou um pesquisador para o século XXI, tá? Para os primeiros 20 anos do século XXI, mas daqui a pouco eu vou ter que ser um pesquisador para os próximos 20 anos do século XXI, que vão ser diferentes. Então, eu acho que nós, pesquisadores em educação, nós temos que olhar para os nossos próprios programas de pós-graduação e pensar o que eu estou fazendo
tá? De diferente. Que disciplinas que eu tenho no meu programa hoje que ajuda a preparar esse pesquisador do século XXI? Será que as disciplinas que eu ofereço são as mesmas disciplinas que eram oferecidas, tá, nos anos 90? Então, nós precisamos, né? Acho, a questão é essa, para os pós-graduandos, para, né, para os próprios orientadores repensarem o que nós precisamos para instrumentalizar melhor esses nossos pesquisadores. Por quê? Por que eu estou falando instrumentalizar? Porque eu acho que a parte teórica, epistemológica, ok, nossos programas sempre deram conta. Mas agora nós precisamos também nos preocupar em instrumentalizar melhor. Muito boa, professora, a sua fala. Eu estou procurando aqui, não tem mais perguntas, professora, mas eu acho que uma das coisas que você falou e que nós vamos realmente guardar é que, assim, nós não seremos substituídos pela tecnologia, mas nós seremos substituídos por quem souber usar a tecnologia adequadamente, né? Então, nós, como pesquisadores, acho que é bem esse olhar, né? Se a gente não correr atrás dessas ferramentas que elas podem contribuir para que aquele montante de dados que às vezes a gente tem na mão não vai ser mais possível, né? Eu acho que as nossas pesquisas vão enriquecer, serão enriquecidas muito mais, né? Professora, eu agradeço muito a sua contribuição aqui nas nossas lives, né? A professora é a coordenadora do grupo, ela que está encabeçando aí esse nosso seminário, né? Bia, posso interromper um pouquinho? Antes, pode, Roque? Uhum. É que tem pergunta vinda pelo Instagram agora, que tem todas as nossas ferramentas aí, a gente está utilizando, e a Maria acabou de mandar uma pergunta aqui, posso ler? Vamos lá, Roque. É possível dizer que as habilidades técnicas necessárias exigidas ao pesquisador foram se tornando mais complexas ao longo dos últimos anos? Se sim, como os orientadores estão se preparando para esse desafio e para o seu papel fundamental na formação de novos pesquisadores alinhados às demandas do século XXI? Veja, gente, eu acho que esse é o resumo da nossa live, entendeu? É esse alerta. Nós precisamos, como vocês, doutorandos, tá? Que são doutorandos hoje, vocês precisam se preparar, tá? Porque as pesquisas se tornaram mais complexas, exato, isso é verdade. O mundo se tornou mais complexo e não mais simples, tá? E o mundo se tornou mais diverso. As fontes de dados são inúmeras. Os contextos são inúmeros. Então, nós precisamos estar melhor instrumentalizado para dar conta de realizar pesquisas, né? E nós precisamos muito de pesquisas empíricas. Por que pesquisas empíricas? Porque nós precisamos ir conhecer melhor a realidade se a gente quiser melhorar. Então, e para isso, nós precisamos nos instrumentalizar. Então, eu acho que eu coloco esse desafio para os doutorandos, né? Que se o meu programa não oferece, se a minha relação com o orientador não me traz essa formação que talvez eu precise, eu vou ter que buscar. Infelizmente, por quê? Se eu quiser me tornar um orientador do século, como que é? Da segunda... do segundo, como chamaria? Segundo dos próximos 20 anos, né, desse século. Certo? Só para a gente fechar, aqui no Insta também eles falaram assim, que o uso do conceito habilidade me intriga. E eu já ouvi também, em uma outra questão que eu fui apresentar, acho que se não me engano no Edutile, essa questão de habilidade, né? Às vezes, as pessoas realmente, quando a gente fala habilidade, aprendizagem, conhecimento, como que a professora vê esses três conceitos quando nós vamos falar? Que a pessoa só falou numa intriga, o conceito habilidade, mas eu já estou acrescentando as outras. Vejam, por que eu usei e uso a palavra habilidade, tá? Habilidade é um saber fazer. Eu preciso pôr a mão na massa, eu preciso, como a própria palavra diz, mas ela não é um conceito desvinculado de um
saber, tá? De um saber ser. Não, mas eu preciso porque, por exemplo, quando eu uso, tá? Aquilo que o Roque fez, tá? De mostrar para todo mundo como eu uso os estilos do Word. Gente, isso passa a ser uma habilidade do pesquisador. Isso não é, o final, isso não é o fim. Tá? Isso é algo que o pesquisador desenvolve para que ele melhore, para que aquilo agilize a competência fim dele. Então, eu acho que a gente tem que, como é que eu posso se desvincular um pouco mais de termos e parar e pensar quais as habilidades que eu tenho como pesquisador, o que eu sei fazer. Não é o que eu sei, o que eu conheço, tá? Não são os conhecimentos que eu adquiri, mas como que eu aplico aquilo na prática? Como que eu faço? E como eu faço essas pequenas coisas? Porque, vejo, habilidades são saber fazer aplicável diretamente, tá? Eu não preciso, o Roque não precisou ficar refletindo quando ele usou os estilos do Word. Ele não precisou ficar refletindo. Será que o título 1 é mais importante que o título 2? Será que o título 2... Não, aqui eu tenho, esse é o título do meu trabalho, eu vou clicar aqui e vou deixar aqui em negrito, tamanho fonte. Então, habilidades são esse saber fazer simples, mas que na composição isso vai fazer uma diferença muito grande na competência que o pesquisador vai ter. Só fazendo um adendo aqui, prof, que o pessoal falou que acha o conceito de habilidade meio estranho, daí puxando lá um pouquinho do Shank, lá que é uma referencial da dissertação, esses pequenos saber como utilizar um estilo, como fazer pequenas coisas dentro de determinados programas ou tecnologias, são os scriptlets. São pequenas habilidades práticas dentro de determinados contextos. Então, podem não ser consideradas habilidades, mas podem ser consideradas, dentro do que o Shank fala, os pequenos scriptlets. Aí esses conjuntos de habilidades, de pequenas habilidades, formam uma grande habilidade. Exato. Ou, né, num contexto outro, num contexto profissional, isso pode se tornar essa mobilização dessas habilidades com saberes, com saber ser, vai se tornar a competência do pesquisador. Isso aí. Muito bem, professora. Enquanto eu vou passando alguns recados para o pessoal que está... Professora, fica aí, eu faço a despedida depois e agradeço. As pessoas estão perguntando sobre a atividade à distância, como que será entregue, como que nós vamos repassar. Então, na próxima semana, nós vamos enviar um link para vocês, que haverá um roteiro para a escrita desse memorial. Então, nós fizemos ali um roteiro pelo Qualtrics. Então, vocês vão responder ali e vão depois enviar esse formulário. Ele cai direto para nós e daí a gente vai ler esses memoriais, tá? E assim que nós terminarmos a leitura dos memoriais, os certificados serão entregues. Então, como ele é um seminário avançado, ele vai totalizar 15 horas e são as 6 lives, né? Mais a atividade à distância, tá bom? Os slides da professora com o referencial de Quebec, que ela mencionou, estarão também disponíveis no site. Se eventualmente alguma pergunta aí não foi respondida, ficamos devendo mais uma, né? Mas a próxima live será sobre a autorregulação do pesquisador, com a professora doutora Natália. Muito obrigada, um beijo a todos, esperamos vocês na próxima semana, dia 26. Obrigada, Roque, obrigada, Dil, e obrigada a todos que estão nos assistindo. Um beijo grande. Obrigado a todo mundo.